Pai do Senhor, bom dia, bom dia, bom dia. A palavra de Deus de hoje está no livro de João, capítulo 2, versículo 17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devora. Hoje eu acordei pela manhã e Deus me trouxe a lembrança algo que aconteceu alguns anos atrás, onde Deus me acordava e falava assim: olha, levanta e vai até a consagração. E Deus me dava o endereço da consagração, o lugar onde eu deveria estar, o horário onde eu deveria estar. E era sempre à tarde. E era muito difícil, porque eu moro em Bangu, sol quente pra caramba, querido. E eu pensava, meu Deus, aí eu ficava pensando, meu Deus, consagração tem que ser de manhã, para o povo ir em jejum. E Deus falava para eu parar de reclamar, parar de murmurar e ir. Só que quando eu chegava lá, Deus sempre falava para eu não chegar atrasada na casa dele. E quando eu chegava lá, corria, né? Era tarde, chegava uns 20 minutos antes. E às vezes chegava em cima da hora, mas já botando as tripas pela boca, um sol quente, querido, eu dava uma sorte. Deus escolhia o dia de sol mais quente ou de chuva muito forte e falava: levanta e vai nessa consagração, nessa igreja. E quando eu chegava lá, eu sentava. Às vezes eu chegava 20 minutos, faltando 20 minutos e nada. Aí dava a hora, nada. E eu ficava pensando, por que Deus mandou eu sair correndo, não chegar atrasada na casa dele, se o povo não tá nem aí? E eu percebia que os líderes dessa igreja, eles ficavam esperando o povo chegar. E o povo vinha a hora. Às vezes 1 hora depois o povo chegava, às vezes começava em torno, sempre 40 minutos atrasado, sempre mais ou menos isso, 40 minutos atrasado. Mas eu não conseguia, Deus já tinha falado, não murmura, cala a tua boca, Deus sempre falando, cala-te. E Deus sempre mandando eu ir, eu pensando, meu Deus. Aí um dia Deus mandou eu ir no culto. Eu estava em casa, Deus falou, levanta e vai no culto. E eu levantei e eu fui, cheguei lá também. Cheguei em cima da hora e não gosto, querido, gosto de chegar bem antes, mas parece que quanto mais eu me esforçava, mais difícil ficava. E eu chegava lá, eles sequer tinham começado a oração. O culto também sempre começava atrasado. E Deus, cala-te. E Deus hoje ele me trouxe a lembrança que ainda umas 2 consagrações que eu cheguei, cheguei lá e eu fiquei me perguntando, comecei a perguntar a Deus, Senhor, por quê? Fui em 2 consagrações. Eu à noite, o Senhor me lembrou da consagração, o Senhor mandou eu entrar em jejum, o Senhor mandou eu me levantar, o Senhor mandou eu ir para a consagração, mas quando eu cheguei lá, a consagração estava fechada. Depois, outro dia de novo, eu esquecia da igreja, aí do nada Deus você vai se arrumar, você vai se levantar e você vai para a consagração de manhã, e eu na obediência. Levantava e chegava lá, a igreja fechada. E eu voltava, eu mandava mensagem, a pessoa sempre falava, porque teve operação ontem de noite, deu tiro ontem de noite, essa igreja é dentro de uma comunidade, e então o pastor decidiu não abrir. E eu ficava pensando, meu Deus, será que não tem nenhuma irmã por aqui mais próximo para estar abrindo? E Deus, cala-te. E eu sem entender, Deus só mandando eu ficar calada. E eu vendo tanta coisa errada, por que Deus mandava eu ir? Por que Deus mandava eu me calar? Não ficar murmurando, só observar e por quê? E teve um dia, na última vez que eu fui, que nas 2 vezes que eu fui na consagração eu reparei isso. Mas na última vez, meus olhos parece que estavam mais atentos, parece que eu estava mais sensível à voz de Deus. Porque conforme eu ia voltando, falou, não vamos abrir porque teve operação, porque está perigoso. Mas conforme eu ia voltando, eu reparei que as lojas de roupa, que é próximo ao comércio, todas estavam abertas. Loja de sapato, marmoraria, assim que fala. O pessoal já cortando seus mármores. As oficinas mecânicas com os carros no meio da rua, consertando no meio da calçada, né, que eles ficam.
os mototáxis, e eu comecei a reparar que nada estava fechado. Tudo estava aberto, estava perigoso, estava com risco de acontecer, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, alguma operação, porque teve tiro à noite, porque alguém falou que vai acontecer, porque talvez a polícia apareça. Mas Deus me chamou a atenção, padaria, supermercado, oficina mecânica, tudo aberto, só a casa do Senhor fechada. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a orar e falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu veja? O que o Senhor quer que eu perceba nisso tudo? E foi quando Deus começou a me falar que, queridos, Deus me trouxe a lembrança que logo assim que eu cheguei nesse lugar, e eu conheci os pastores desse local, foi com muito espanto que um dia eu vi o pastor repreender uma missionária por ter chamado a esposa dele de missionária. E ela falou, missionária fulana. E eu olhei, ele repreendeu e falou, chama ela de pastora. E eu fiquei olhando aquilo, eu vi que ele queria defendê-la, mas eu percebi que ela não era pastora para ter acontecido isso. Mas ela sempre fazia questão que todos chamassem ela de pastora, e ele sempre fazia questão que todos chamassem ele de pastor. E eu os reconheço como pastores, já que estão à frente de uma obra dentro da comunidade, lugar onde ninguém quer fazer. Mas quando eu fui orar ao Senhor, perguntar, Senhor, por que tudo isso? Por que tudo isso? Deus veio me trazendo essa palavra, o zelo da tua casa me devorará. E teve um dia que Deus me veio e me revelou. Ela era diaconisa. Nenhum problema em ser diaconisa. Uma igreja não funciona se não tiver um bom diaconato. Uma igreja sustentada por diáconos. Pastor, ele é o garçom, é aquele que serve. E ele também, ele não é pastor. Estou falando de consagração humana, irmão, de descer o azeite. Que isso, pastora? Calma que eu vou chegar. Eles lutavam tanto para ser reconhecidos como pastores, mas eles estavam fazendo a obra de Deus, de qualquer jeito, de qualquer maneira. É a maior presença de Deus. Eu falando, Senhor, mas lá é uma presença muito forte. E Deus falando comigo que até num terreiro de macumba, ele vai estar, porque a palavra de Deus fala, todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Então, aonde eu estiver, eu posso estar no buraco que eu estiver, no lugar que eu estiver, se eu invocar o nome do Senhor, o Senhor vai estar lá. Nas 7 cartas que é escrita as 7 igrejas do Apocalipse, Jesus fala ao anjo que está em frente à igreja, ao pastor, ao líder daquela igreja. E ele fala aquele, ou seja, aquele que passeia entre os castiçais, aquele que está dentro dos castiçais, ou seja, Jesus está nas 7 igrejas, mas as igrejas, só uma igreja está dentro do querer de Deus, dentro da vontade. Uma está mais ou menos dentro do querer de Deus, não tem muita coisa a se reclamar, mas uma está do jeitinho que Deus quer. Mas nas outras 5 igrejas que estão, estão até agradando o Senhor, mas estão falhando em muitas coisas, Deus está nesse lugar. O fato de Deus estar dentro de uma igreja, o fato de sentirmos a presença de Deus não significa que estamos agradando ao Senhor. A palavra que Deus me deu hoje, que se você quer realmente ser pastor, se você quer realmente ter um carro, você precisa saber do peso, porque quanto mais é dado, mais é cobrado, que isso será sobre o teu ombro. Se dentro da comunidade está havendo tiroteio, está perigoso, os líderes têm que tentar, não estou dizendo que vão orar e perguntar, Senhor, é para ir? Senhor, é para ficar? Mas precisa que a igreja venha se reunir, porque antigamente, quando o povo, a palavra fala que quando Josué ele estava lá em frente de batalha, batalhando para vencer, para dar vitória a Israel, ou seja, enquanto Josué estava
botando a cara de frente para ser ferido, para ser machucado, para proteger o povo, porque Josué era líder, ele estava lá com sua espada defendendo o povo dentro das suas casas, porque estava perigoso. Seria como uma operação dentro da comunidade, a polícia entrando, troca de tiro, estava perigoso. Josué estava lá lutando para salvar o povo de Deus. Isso é o que Deus espera de uma liderança. A igreja podia até não estar aberta para a consagração, mas que o povo de Deus que pudesse estar lá, fosse até lá e orar, clamar, para que Deus viesse a proteger as nossas casas, proteger as famílias. Hoje em dia todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser líder, todo mundo, mas ei, deixa eu te falar, existem pessoas na rua, morando na rua, que precisam ouvir que Jesus cura, salva, liberta. Existe um povo que precisa dobrar seu joelho e clamar, porque 5 horas da manhã, querendo ou não, tendo tiroteio ou não, tendo operação ou não, as pessoas estão saindo para trabalhar. Precisa que um povo que realmente é líder dobre o joelho para pedir para que Deus envie seus anjos para guardar esse trabalhador, esse pai de família que está indo, que está voltando e que muitas vezes ainda não aceitou Jesus, não está dentro do Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, querido. Esse salmo é para quem está no meio do tiroteio, querido. É para quem está no meio de uma operação. Deus está chamando os líderes para dobrar o joelho, para se reunirem, fazer consagração de oração, para que Deus venha descer na terra e guardar o seu povo, que venha haver um clamor. A palavra fala lá em Êxodo que o povo estava escravo dentro do Egito, o povo estava sendo chicoteado, o povo estava comendo cebola, o povo estava trabalhando sem direito, o povo estava vendo seus filhos, meninos, serem mortos, porque o faraó estava com medo de nascer um líder que ia libertar, então vamos matar os meninos, porque eu ouvi dizer que vai nascer alguém que vai ser levantado para salvar. Então os meninos eram mortos, porque Deus já estava levantando Moisés para vir com uma liderança forte, porque havia pessoas que poderiam ser levantadas como líderes. Naquele momento existia, o povo de Israel tinha invadido o Egito, tinha dado crescimento muito grande, o faraó tinha mandado matar os meninos. Por quê? Porque o povo estava crescendo. Não é possível que não tivesse uma pessoa para levantar uma liderança forte dentro do querer de Deus para libertar o povo do Egito. Deus teve que gerar Moisés dentro do ventre da sua mãe para levantar alguém que fizesse conforme ele queria, da maneira que ele queria. Ei, Deus está te chamando hoje para fazer a diferença. Deus está te chamando hoje para fazer a diferença. Deus está te chamando hoje para não ser igual a todo mundo. Eu não conseguia compreender o que Deus estava querendo me dizer, porque ele falava, cala-te. Eu nunca cheguei para essa diaconisa, acho que ele é evangelista, e para esse evangelista, para falar isso que eu estou te dizendo agora, porque eu sou covarde? Não. Deus não mandou eu falar nada. Deus queria falar comigo. Deus queria falar comigo. O zelo da minha casa tem que te devorar. Você precisa, essa passagem muitos falam, porque estava vendendo coisa, mas não é só isso. Quando você lê a Bíblia, você vê um Deus zeloso, um Deus que não quer que as coisas sejam feitas de qualquer jeito, de qualquer maneira, um Deus que está te preparando para ser um bom líder, que Deus não venha ter que gerar hoje, ainda no ventre, uma liderança forte, porque já existem pessoas que estão prontas hoje para o Senhor. Igreja tem que ser aberta, meu querido, em torno de 1 hora antes para o culto. Porque um culto não começa sem joelhos dobrados, para que correntes venham cair por terra, porque pessoas muitas vezes se arrumam para estar dentro da casa do Senhor e o diabo corre lá, porque o diabo, uma coisa que eu admiro no diabo é que ele é trabalhador.
Quando ele vê que a pessoa se arrumou para ir para a igreja, o diabo corre até aquela pessoa, a pessoa fica arrumada, sentada em cima de uma cama, mas a pessoa não consegue se levantar para ir para a igreja. Ei, se você é líder, Deus está te chamando, abre a igreja 1 hora antes para clamar, para que todas as correntes que o diabo tem feito, para que essas pessoas não alcancem, não consigam chegar na igreja, venham ser quebrada, para que o Espírito do Senhor venha alcançar, para que os anjos, estamos vivendo uma batalha espiritual, estamos em guerra, querido. Não fomos chamados para deixar as portas da casa do Senhor fechadas. Por quê? Porque precisa orar, precisa clamar. A igreja precisa ter uma rotina. Aquele que chora dentro de casa, que está atribulado, às vezes ele pensa assim, não, tem culto lá hoje. Hoje tem culto, hoje lá de manhã. E ele sair de casa e encontrar a porta da igreja aberta. Muitos, talvez, não teve tiroteio, no final das contas não teve tiroteio. Muitos perderam pai, perderam os filhos. Muitos estão desorientados, muitos estão pensando em suicídio. Aí ele pensa, não, hoje é tal dia, hoje tem culto naquela igreja, eu vou até lá, porque lá eu sinto a presença do Senhor. Não confunda unção com salvação. Unção é uma coisa, salvação é outra. 7 cartas enviadas a 7 igrejas. Uma estava quase dentro do querer de Deus, a outra estava dentro do querer de Deus, e as outras 5 estavam fazendo coisas que agradavam o Senhor, mas Deus fala, mas tenho contra ti. Aí vem aquela lista de coisas que Deus fala, endireita-te, não está me agradando nisso, conserta-te, volta ao primeiro amor, mas tenho contra ti. Olha o que Deus fala, mas tenho contra ti. Deus está nos chamando para se endireitar, Deus está nos chamando para ser como Josué, está em frente de batalha, porque enquanto Josué orava, a palavra fala que Moisés estava no monte orando, e a palavra fala que enquanto Moisés mantinha suas mãos levantadas, clamando pelo povo, Josué vencia a batalha, e no meio, a guerra era tanta, querido, tanta, era uma guerra tão difícil, que Moisés começou a cansar, e a palavra fala que quando as mãos de Moisés iam se abaixando, Josué ia perdendo na batalha. Olha o poder da oração. Olha o poder que a oração tem. Nós estamos vivendo uma geração de gente frouxa, gente que não ora, gente que tem medo. Eu não vou orar porque o diabo vai se levantar, eu não vou ajudar fulano, porque se eu for ajudar fulano, o diabo vai vir me atacar. Um bando de gente frouxa que não compra briga com o diabo pela vida de ninguém. Quer liderança, quer cargo de pastor, quer cargo de pastora, mas não entra, não tem vida de oração, não come Bíblia. Não come Bíblia. Hoje de manhã eu acordei com Deus falando também, me trazendo a lembrança, que uma vez Deus falou assim, olha, levanta essa outra igreja, E Deus falou, levanta e vai. Eu me arrumei, à tarde também, mas outra igreja. E eu cheguei lá na igreja, Deus tinha me dado uma palavra que parecia que eu ia pregar. Mas só que a irmã olhava para mim, a irmã não conseguia compreender que eu, um ser tão insignificante, pudesse vir trazer a palavra. E nunca me dava oportunidade, nunca. E eu lá no canto, com uma palavra, eu senti que se eu abrisse a boca, a palavra ia sair. Aí ela procurando alguém para pregar. E aí eu olhava para mim, mas não me chamava. E não tem nada a ver com chamado não, querido. Tem a ver que muitas vezes nós achamos que é o Espírito Santo nos guiando, mas não é a nossa carne. Muitas vezes nós chamamos, quem dá oportunidade é o Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo deu a oportunidade, mas a pessoa está ouvindo a carne. Deus está nos chamando para ter vida de oração. E ela deu a oportunidade de pregar a palavra a uma jovem que tinha acabado de aceitar Jesus, mas era filha da irmã da mesa de oração, né? Tem isso também, né? Você tem as amizades. E a menina, no meio da pregação, tô ouvindo a minha pregação de olhos fechados, né? Tô lá quietinha, ouvindo Deus falar. No meio da pregação, a menina falou assim, onde já se viu a pessoa dizer que profeta não tem honra? Quem falou isso foi o diabo. Menino, quando ela falou isso, a igreja que estava dando glória a Deus parou de glorificar. Senhoras, crianças pararam de glorificar. Eu que estava com o olho fechado, abri e fiquei olhando para ela. E ela continuou pregando, dizendo que quem disse que profeta não tem honra é o diabo. E ali Deus mais uma vez falou, cala-te, não fala nada.
E a igreja ali olhando, e eu pensando, meu Deus, por que o Senhor me traz nessa situação? E Deus veio falando comigo, quer pregar meu evangelho? Come a palavra. Eu tenho que saber o que foi que Jesus disse. Eu tenho que conhecer as frases de Jesus. Eu tenho que conhecer o Deus a qual eu sirvo. Eu tenho que comer Bíblia. Eu tenho que ter vida de oração. Eu tenho que entender o meu chamado. O meu chamado é estar em frente de batalha. Isso é chamado. Não é qualquer um, querido, que está na frente. Muitas igrejas abertas. Muitas. Mas que está orando pela vida. Esse negócio de ficar batendo no teu ombro falando, tô orando por você, às vezes é de Deus. Para a pessoa saber que alguém se importa com ela. Né? Às vezes ela tá lá, né? Aí Deus fala, vai lá e fala que tu tá orando por ela. Ela precisa desse carinho. Mas tem muita gente que bate mão no ombro e diz que tá orando pela nossa vida. Ela não tá orando, não. Pastor, tô orando por você. Oro muito. Ora nada. Só tá falando ali para aparecer. Mas não convém. Olha o que Deus falou para mim. Cala-te. Deus não queria que eu falasse nada com os outros. Era só para o meu aprendizado. Para fazer diferente. Encerrar com duas coisas. Uma, glorifico a Deus pela vida da igreja Elohim dentro da Vila Aliança, a qual também tem uma consagração muito boa à tarde. Lá dentro da Vila Aliança, vira e mexe, nós estávamos na igreja, estava perigoso, mas nunca deixou de ter a consagração por estar perigoso. E às vezes era um foco mesmo, a Elohim, né? Pastor Geraldo, pastora Neide, pastor César. Glorifica a Deus por essa igreja, sempre aberta, no foco mesmo, né, da Vila Aliança. Começava um tiroteio do nada. Gente, sabe o que os pastores e os diáconos faziam? Porque a igreja, ela era toda aberta, era uma grade. Eles faziam uma parede humana e eu chorava, querido, eu chorava. Eu não fazia parte dessa igreja, eu era uma das que estava sendo protegida. Os diáconos e os pastores, eles faziam uma parede humana, porque se viesse de oração, ali orando e clamando para Deus guardar aquela igreja, nunca ninguém levou um tiro, nunca ninguém, nenhuma bala perdida entrou dentro daquela igreja, nenhuma acertou ninguém, nenhuma. Mas eles faziam aquela parede humana para proteger as ovelhas. Isso é liderança. Tem muita gente querendo ser pastor, tem muita gente querendo cargo, sem entender qual é o propósito do chamado. Eles ali, uma parede humana, e o tiro comendo entre polícia e bandidos, para que se uma bala entrasse, não viesse acertar o povo. E ali estavam os líderes, protegendo o povo. Isso é liderança de Deus. Estamos vivendo uma geração de crente frouxo, que está brigando, puxando cadeira, brigando por cargos, mas não consegue entender o que Deus está falando. O zelo da tua casa me devora, é o que Jesus está falando. Jesus, ele perde a paciência, ele sai quebrando, porque está vendo que sua igreja virou um comércio, mas não é só disso que Deus está falando. Deus está falando em ter zelo, em ter cuidado, em fazer com diligência, em as coisas de Deus. Não pode ser feita de qualquer jeito, de qualquer maneira. Termino com a oração do nosso irmão Francisco. Reparei que outras pessoas pegaram essa frase, mudaram algumas coisas, tem umas horríveis também, mas vamos dar crédito a quem? Vamos honrar a quem tem honra. A nossa oração se chama oração da serenidade, né? Do nosso irmão Francisco, onde ele fala assim: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Resignação é aceitar. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Vou ler mais uma vez. Oração da serenidade, Francisco de Assis. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Resignação, ou seja, aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Finalizando, eu fui da Olímpia Esteves, também dentro da Vila Aliança, outra igreja, e o pastor Isaac
meu querido pastor Isaac, meu amado pastor Isaac, minha amada pastora Adriana, meus eternos pastores para sempre, me deixaram ficar com as crianças. E eu comecei a catar criança. Começou com 2, 3, pequenininha. Daqui a pouco o negócio encheu, fluiu. Aí eu falei para pastor, eu precisava de um dia da semana para reunir, não tá dando para dar aula, a salinha já não tem estrutura. E Deus me dando coisa, Deus me dando peça de teatro, dança, palavra, aula. E as crianças fluindo. Uma criança chamava a outra criança. E o pastor, para a glória de Deus, glorifica a Deus pela vida desse homem. Ele falou, olha, segunda-feira não tem culto, a segunda-feira é tua, né? No horário tal é teu. Aí, toda segunda-feira, a noite era minha, a noite, se não me engano, era minha. E ele me dava, era a noite, porque as crianças estudavam durante o dia, de manhã e à tarde. Então, a noite, segunda-feira à noite era minha. E ele me deu a chave. E era o meu dia de dar aula para as crianças. E a igreja ficava lotada de criança, coisa linda. Eu amo o ministério infantil. E eu ensinei as crianças que não podíamos chegar atrasados. Ensinei tudo isso que eu estou falando com você agora. Olha a diferença de ensinar para quem está com o coração bem disposto. Meu Spike chegou aqui. Dá um oi para eles, Spike. Fala oi, oi, oi. E eu comecei a ensinar as crianças que tinha que chegar na hora, tinha que chegar meia hora antes, tal, que tinha propósito de oração, tal, que as coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Que não precisa de carteirinha para repreender demônio, que precisa ter intimidade com Deus, que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele, e ensinando. E as minhas crianças, para a glória de Deus, começaram a chegar no culto mais cedo. Um avisava pro outro, olha, já é 6 horas, vamos se arrumar o culto 7h30, né? Mas as meninas tinham que, né? Aquela coisa toda. E vambora, um avisando pro outro, já é 6 horas, vambora. E um dia, eles chegaram na igreja, né, muito cedo, e sentaram na porta da igreja. E eles viraram pro meu pastor, viraram e falaram assim, pastor Isaac, o senhor não pode chegar atrasado não, o senhor tinha que ter chegado mais cedo, tem que a tia Márcia, eu era membro, não, veja bem, eu era membro, né? E ele virou e falou assim, eles viraram e falaram assim, a tia Márcia ensinou que tem que chegar cedo na igreja para abrir a igreja, limpar a igreja, orar, preparar o ambiente para o culto, para o Senhor. O Senhor está chegando muito tarde, pastor. Já era para a igreja estar aberta, que não sei o quê. Aí ele, acho que ele é cearense, gente, né? O pessoal do Nordeste vocês já conhecem. Ele olhou para as crianças, abriu, não falou nada. No meio do culto, gente. Meu pai, eu não tinha chave da igreja, tá? Eu tinha essa chave. Não, eu tinha chave da igreja sim. Já tinha chave da igreja sim. Eu acho que nesse dia eu não cheguei muito cedo, porque vocês sabem que eu cuido da minha mãe. É isso mesmo. Eu já tinha falado isso pro pastor, que à noite, no caso, quando eu dava aula para as crianças, quando eu chegava em casa era 8 horas, aí dava para dar a janta para minha mãe, né? Porque, primeiro, querido, tem muita gente que confunde. Ministério é depois de família, tá? Família. Primeiro, buscar a presença de Deus. Eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador, tá? Aí, segundo, eu vou cuidar da minha família. A Deus acima de todas as coisas e abaixo de Deus a minha família. Terceira que vem ministério. Tem muita gente confundindo as coisas. E, claro, você sempre dando uma satisfação ao pastor. Eu lembrei disso tem muitos anos. Eu lembrei disso agora. No caso do culto, eu só podia sair de casa depois de dar janta. Então, eu dava janta para minha mãe umas 7 horas, né? Então, não tinha como eu abrir a igreja, porque aí eu ia chegar em casa só 10 horas da noite. Então, eu dava janta, né? Todo um cuidado, que a minha mãe sentava, minha mãe ficava sentada durante a tarde. Aí, à noite, eu dava a jantinha dela. Depois dela jantar, eu deitava ela direitinho, trocava a roupa dela, deixava ela direitinho e eu ia pro culto. São 23 anos cuidando da minha mãe. Para a glória de Deus, não me arrependo nem um dia. Se tivesse que fazer de novo, eu faria. Porque foi para isso que eu fui chamada, para cuidar de pessoas. E aí eu não podia abrir a igreja, lembrei agora, né? E aí, no meio do culto, meu pastor Isaac, com aquela cara toda fechada, né? Nordeste, gente. Sem nenhum bullying, sem nenhum preconceito. Sou filha de Paraíba. Meus tios são Paraíba, tá? Minha família veio da Paraíba. Então eu tô acostumada com os tios brabo, tá? Negócio estreito, apanhar de fio de ferro, apanhar de cabo de vassoura. É assim que eu fui criada, né? É assim que era aqui em casa. E
No meio do culto, ele virou com aquela cara séria e falou assim: irmã Márcia, vem aqui. Aí fui eu, querido. Sobe aqui. Aí subiu, botou a mão no meu ombro. Meu Deus, eu já estava gelado. Eu falei: meu Deus. E agora? A igreja toda me olhando. E ele falou, aí ele veio falando: olha, eu cheguei aqui. E quando eu cheguei, as crianças já estavam na porta. Cheguei, acho que ele chegou 7 horas, uma coisa assim. As crianças já estavam na porta. E aí, irmã Márcia, as crianças me chamaram a atenção. Disseram que eu tenho que chegar mais cedo, porque eu tenho que ajeitar a igreja, ajeitar os microfones, que eu tenho que ver se a igreja está limpa, que eu tenho que começar orando. E as crianças me chamaram a atenção, que eu estava chegando tarde. E eu quero dizer uma coisa, irmã Márcia. A senhora está de parabéns. Eu estava errada. A partir de hoje eu vou me consertar. Querido, eu tenho o maior orgulho do meu pastor. Eu, sinceramente, eu pensei que eu ia apanhar, porque eu já apanhei muito nessa vida. Porque corrigir profeta velho, caraca, verdadeiramente, pastor Isaac, pastor Adriano, são os meus pastores. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tá? E quando você reconhece e aprende com uma criança, porque eu era uma criança, e eles eram pastores e eu uma criança, membro, recém-convertido, e eles veio fazer exatamente. E para a glória de Deus, a palavra de Deus fala que o profeta Eli, ele estava velho, ele já não corrigia seus filhos. Ele falava: olha, meus filhos, não faz. Ele corrigia assim, sabe? Olha, sabe quando uma criança sobe na cadeira, você fala: desce daí, desce, essa cadeira vai acabar virando. E Deus queria que ele fosse lá, que você fosse lá e falasse assim: desce dessa cadeira agora, desce que eu tô mandando. Isso, não quero que suba. Deus quer autoridade, não é assim: ai, irmão, faz isso, faz desse jeito, faz desse... Não, faça. Faça do jeito correto. Então a palavra fala que Eli já estava velho. Já não estava fazendo as coisas do jeito que Deus queria. Seus filhos estavam fazendo bagunça dentro da casa do Senhor. Aí Deus levanta Samuel. Deus bota no ventre de Ana Samuel. Que hoje nós venhamos entender que se você, se o irmão não fizer direito, Deus pode até usar ali, mas não significa que Deus está agradando. É que a seara é grande. Está faltando ceifeiros. E Deus fala que é para orar, para Deus enviar ceifeiro. Que Deus não precise levantar Samuel nessa geração de hoje. Quer ser pastor? Quer um cargo? Você é um muro para proteger o povo de Deus. O líder, eles têm que estar à frente de batalha. A palavra de Deus fala que em tempo era primavera. Aprendi isso com meu pastor Maurício. Não sabia essa história de primavera, não. Eu conhecia a palavra, mas não sabia que na primavera, que o tempo ficava mais fresco, todos os reis saíam para guerrear. Isso eu não sabia. Aprendi com meu pastor. Aprendi como? Sentada. Sentei e fiquei ouvindo ele pregar. Aí eu aprendi. Preciso parar para ouvir, para poder aprender, para fazer do jeito que Deus quer. Eu preciso aprender para fazer do jeito que Deus quer, para depois não ficar dizendo que uma frase que Jesus falou, quem falou foi o capeta. Porque eu não comi Bíblia, porque eu não parei para ouvir, porque eu não quis aprender, porque eu quero que as pessoas me chamem de pastora, de pastor, mas eu não trilhei todo um processo, não fiquei atenta ao que Deus está falando comigo, para não chegar de qualquer jeito, de qualquer maneira. E nos tempos desses de primavera, a palavra fala que Davi deveria estar em guerra. Todos os reis estavam em guerra e Davi estava na varanda, passeando para lá e para cá. O motivo de queda de Davi não foi Batseba. Batseba estava lá tomando banho e nem percebeu que Davi estava olhando para ela, desejando ela. Não. Batseba não foi a queda de Davi. Não. A queda de Davi foi a desobediência. Não está no terreno onde ele deveria guerrear, com as suas armas de guerra, no tempo de batalha, no tempo de guerra, eu tenho que estar lá. O problema de Davi, não foi Batseba. Não foi Batseba que fez Davi cair. O que fez Davi cair foi a desobediência. Se é tempo de guerra, ele deveria estar lá, junto com os outros, para guerrear.
pelo povo de Deus. Beijo na alma, aprendendo cada dia mais. Todo dia. Eu aprendo todo dia, querido. Todo dia. E quero continuar aprendendo. Porque no dia que eu deixar meu coração inflado de soberba e achar que eu já sei tudo, que eu não preciso aprender nada, não existe nenhum ser humano que saiba tudo, que não precisa aprender nada. E não existe nenhum ser humano que não saiba nada, que não possa ensinar alguém. Beijo na alma.